tu cuidas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Está trabalhando. Espero sempre eu sei que tu és comigo. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Este é quem tu és. Deus que demonstra o seu poder aos povos através dos milagres. Eu sei que não é fácil o momento que a gente está passando. Eu sei que não é fácil cantar de máscara, mas eu quero convidar você a soltar sua voz nesse momento para adorar aquele que é o Deus de milagres, aquele que é um Deus de promessa, que mostra e realiza milagres entre nós. Você crê nisso? Então vamos cantar mais uma vez. Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Essa igreja declara: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Obrigado, Senhor, porque nós sabemos, mesmo quando nós não vemos, Pai, mesmo quando a nossa visão falha, mesmo quando nós não podemos ver o que vem no dia seguinte, na manhã, nós sabemos que o Senhor está trabalhando, Pai. O Senhor é o Deus que trabalha por aqueles que no Senhor esperam. E nós esperamos em Ti, Deus, nós confiamos que o Senhor está realizando uma obra em nossas vidas, que o Senhor está transformando as nossas vidas neste momento tão difícil, Pai. Nós dizemos que esse é quem Tu és, Pai. É um Deus de milagres, é um Deus de promessa, é um Deus que transforma os corações, é um Deus que realiza milagres, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa noite, que nós podemos declarar, Deus, essa verdade ao Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Nós vamos declarar nessa canção também que nós temos um Deus em que nós podemos descansar. A palavra de Deus diz em Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Esse versículo, sempre que eu penso nele, ele é muito forte, é uma pancada pra gente, porque Deus fala assim: calma, aquietai-vos e saibam que eu estou cuidando de tudo. Muitas vezes a gente se desespera, a gente fala: meu Deus, o que vai ser do amanhã, o que vai acontecer? Mas Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu estou cuidando de tudo. Como o pastor orou no começo, o Senhor é quem está controlando tudo.
Eu quero convidar você que trouxe seu dízimo, sua oferta nesse momento a entregar ao Senhor, declarando isso, que nós podemos descansar nele, na área financeira e em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos confiar e descansar que se o trovão e a massa vindo vem, ele é poderoso para acalmar a tempestade e para nos fazer voar por cima da tempestade. Mais uma vez, me ama. Me ama está segura em ti. Se você está feliz com o Senhor, declare isso. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também has descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas
descansarei. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Senhor, porque nossa alma está firmada em Ti, Deus. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos fazer voar sobre a tempestade. E se o Senhor quiser, o Senhor também pode acalmar a tempestade. Nós cremos, Deus, no Teu poder absoluto, na Sua dominância, Deus, sobre todo o universo, sobre todo o mundo e sobre todas as nossas vidas, Pai. Confiamos em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Convido você a se assentar, aquietar o teu coração um pouquinho, para que o Senhor possa estar ministrando ao teu coração, coração não, né? Cebolinha, coração. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Velho Testamento, Josué 3, a partir do verso de número 1. Nós iniciamos uma meditação pela manhã com o tema Coisas Maiores, Santificações Maiores. Josué, capítulo de número 3, verso a partir do número 1. Diz o seguinte: no dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham o cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Amém? Feche teus olhos, queridos. Converse com o Senhor nesse momento, para que Ele possa estar falando no teu coração, consolando, confortando, quebrantando, tirando todo o fardo, todo o medo, toda a dor, trazendo para um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, para que no Senhor você possa experimentar coisas maiores, obras maiores nele e através dele. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado pela oportunidade mais uma vez de poder compartilhar da Tua palavra. Estamos meditando sobre Josué, os desafios que vieram sobre a vida dele e que através da vida dele e do Teu povo o Senhor deu a vitória. Assim eu creio que será na vida dos Teus filhos que aqui estão. Aqueles que assistirão essa transmissão depois e entenderão que o Senhor é Deus poderoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o Teu poder que opera em nós. Guarda, livra, sustenta, quebranta cada coração e que eu possa ser apenas o canal, porque a fonte é Jesus e Ele está aqui, Pai. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando um pouquinho do que nós falamos pela manhã, o tema da mensagem, coisas maiores, santificações maiores. Como o pastor falou esses dias atrás, projetos que idealizamos para esse ano de 2020 acabaram, alguns deles não aconteceram. Por outro lado, algumas pessoas conseguiram avançar em seus projetos, mas os planos e projetos de Deus continuam a ser realizados e vão ser realizados na sua vida através da nossa vida, da sua família, do seu empreendimento, entendendo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu e você possa imaginar. O ano, ou nós iniciamos aqui o segundo semestre, estamos partindo para o final do ano e parece que esse ano, por mais rápido que nós sintamos que ele esteja indo, o desejo é que ele acabe logo e nós possamos declarar com um ano novo, coisas novas e tantas outras coisas. Ou qualquer tema que a gente venha colocar para o nosso ano, a nossa igreja, para a sua vida, os projetos que você venha idealizar. Mas esses projetos, Deus faz parte, Ele é o centro.
Nós estamos nesse ano falando sobre coisas maiores na nossa igreja, e é difícil falar sobre coisas maiores, obras maiores, em momentos de crise, em momentos de dor, em momentos de sofrimento. E assim era o desafio de Josué. Assim era o momento em que ele estava vivendo, quando ele é desafiado a se levantar, ter força e coragem. Mas como eu disse pela manhã, força e coragem apenas não vencem batalhas. Mas quando o Senhor faz parte da nossa história, da nossa família, dos nossos projetos, da vida de Josué e todo o seu povo, o Senhor ele dá direções para que possa as batalhas serem vencidas através do Senhor. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vocês não sabem como é bom poder ouvir os irmãos da igreja. Vocês não sabem o sacrifício que é ficar sentado diante de uma câmera e gravar uma mensagem no culto da vitória, ou até mesmo nas nossas transmissões aqui. A falta que os irmãos fazem. Muitos bancos vazios, que outros poderiam estar também, mas também as impossibilidades de um decreto e essa pandemia que tem afligido o nosso coração. Não diferente era a vida de Josué, daquele povo. Josué enfrentou talvez a oposição de 12 tribos, que ali tinham dos seus príncipes, os seus líderes, talvez querendo o mesmo cargo de liderança que ele tinha. Por que escolheram Josué e não me escolheram no lugar? Eu sou um líder melhor, eu sou um general de batalha muito melhor que Josué. Mas a diferença é que Josué caminhou com o homem de Deus e aprendeu com esse homem de Deus a exercer a vontade de Deus nele, através dele para com seu povo. Por isso que quando Josué perde aquele homem chamado Moisés, ele sofre a perda de um grande amigo, de um mestre. Mas você não está passando por essa situação. A sua situação é outra, a circunstância em que você está vivendo é outra. O nosso país e o mundo hoje tem sido assolado por uma enfermidade. Não vou falar sobre essa enfermidade. A Lu, inclusive, ela falou assim: você não vai falar de pandemia, né? Não. Esse é um assunto que a gente vai ouvir no dia 31 de dezembro na retrospectiva. Bolsonaro e pandemia. 12 meses praticamente. Mas, queridos, nós queremos falar sobre soluções, sobre decisões que devem acontecer na nossa vida. E coisas maiores ou obras maiores acontecem quando há decisões maiores na nossa vida, quando há mudanças maiores na nossa vida, e através da nossa vida a gente começa a contemplar algo novo. Almeida Corrigida e Fiel vai dizer no verso 5 do capítulo 3 de Josué: disse também Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Lembrando um pouquinho, nós falamos pela manhã que santidade, ou ser santo, ou santificação, a palavra quer dizer separado, quer dizer consagrado ou purificado. E eu creio que o Senhor quer purificar a tua vida, quer purificar a tua mente, quer purificar o teu coração, quer purificar aquilo que você ouve, fala, vê, compartilha, curte e vai seguindo adiante. Mas, pastor, eu cresci na igreja. Queridos, nós vamos olhar para a Bíblia, Isaías capítulo 6. Aliás, até o capítulo 6, o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, Isaías vai chegar diante do povo e vai falar assim: ai de vós, ai de vocês. E quando chega no capítulo 6, o profeta que estava diante de Deus, que ele estava conduzindo o povo a fazer a vontade de Deus, ele diz: ai de mim. O desafio é nós olharmos para cada um de nós nessa noite, olharmos, nós queremos viver, queremos experimentar, queremos participar e compartilhar do agir de Deus, do mover de Deus. Ai de mim. Deus, o que o Senhor quer tratar no meu coração? O que o Senhor quer tratar na minha vida? Esse tratar de Deus pode ser esse Jordão simbolizado, que estava à frente do povo de Deus, que eles precisavam atravessar, chegar do outro lado. E chegando daquele outro lado, ainda a batalha não estava vencida, porque havia uma grande cidade, com uma grande muralha, com um exército muito preparado, uma cidade fortificada que eles teriam que derrubar, que eles teriam que adentrar, que eles teriam que tomar posse daquela cidade. Saindo dessa cidade, eles teriam que seguir adiante para uma outra batalha na cidade de Ai. Queridos, a nossa vida, a nossa história, nosso casamento, o nosso ministério, o pequeno grupo, onde quer que eu e você estejam inseridos, existem batalhas a serem vencidas. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê? Amém. Glória a Deus. Nós falamos um pouquinho, queridos, e aí eu quero citar apenas 2 pontos que nós falamos
para que eu possa seguir adiante nessa palavra e a gente, no pouco tempo que temos, compartilhar daquilo que o Senhor quer realizar na sua vida, na sua família, nesse tempo de santificação para obras maiores, para que coisas maiores aconteçam em você e também através de você. A primeira coisa que nós falamos pela manhã, Josué 3,5, santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para quem é o processo de santificação? É para mim e para você que aqui estamos essa noite. É para mim e para você que está assistindo essa transmissão. Mas é a primeira vez que eu estou ouvindo a palavra de Deus. Você entrou no processo de santificação. Porque é a palavra de Deus que nos purifica a mente, o coração, o falar, o pensar, o agir, o ouvir, o meu modo de ser com quem está comigo. Nós entramos num processo de santificação para uma obra maior. Talvez aquilo que você está fazendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que você está compartilhando não condiz com aquilo que deve ser. E o Senhor está dizendo, esse é o teu Jordão. Está na hora de atravessar, está na hora de mudar, está na hora de experimentar coisas novas. Qual é o propósito? O propósito é para que Deus faça maravilhas em você. Deus começa a trabalhar em primeiro lugar na minha vida. E através da minha vida nós começamos a externalizar o poder, o manifestar do Senhor a cada dia, a cada momento. Com quem estou? Olhando para a vida de José, nós vamos ver que ele foi afetado emocionalmente, relacionalmente, foi escravizado, foi excluído da sociedade, foi abandonado, mas ele sabia quem ele era. Por isso, na juventude, nós estamos falando na nossa conferência sobre identidade. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Cada um de nós precisa entender para que o propósito de Deus, que são essas maravilhas que Ele quer fazer em nós, para que nós possamos fazer discípulos do Senhor, compartilhando das maravilhas que Ele tem feito, e Ele vai fazer ainda em nome de Jesus, onde você está, com quem você está, para que o propósito dele seja cumprido. Para isso nós falamos no segundo ponto, abandone o comodismo. O que é o comodismo? O comodismo, é o sentimento egoísta. Pessoa que coloca a sua satisfação pessoal acima de tudo. Você gosta de adquirir coisas, mas não gosta de compartilhar coisas. Você não compartilha daquilo que tem, não compartilha daquilo que é. E nós precisamos entender que Deus quer tratar algumas coisas que devem ser abandonadas nesse comodismo. O comodismo ainda é a sua satisfação acima de tudo. Evita assumir responsabilidades. O Senhor está te chamando, querido e querida, em nome de Jesus, para assumir uma responsabilidade de quem você é diante do Senhor em primeiro lugar. E através do Senhor, compartilhar das responsabilidades que Ele vai colocar na tua mão, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como líderes aqui instituídos. Deus quer fazer coisas maiores na sua vida e Ele vai em nome do Senhor Jesus. Para isso, é necessário abandonar o pecado, para evitar qualquer tipo de estrago. Tenha paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. É um mandamento do Senhor, é uma ordem do Senhor, que eu devo viver em paz, até mesmo com os palmeirenses dessa igreja, mesmo com os meus adversários de time, mesmo aqueles que têm uma posição política diferente da minha, eu devo seguir em paz com todos eles, para que a gente possa entender que o propósito maior é o reino de Deus. E as demais coisas elas vão se encaixar no devido lugar. Queridos, agora eu quero fazer uma leitura com você. Convido você em Josué 3, a partir do verso 6. E até o verso 11, onde nós vamos ter a segunda parte dessa meditação, entendendo que as coisas maiores são quando eu abandono aquilo que é de errado, quando eu deixo de fazer, quando eu estou num processo buscando do Senhor mudar quem eu sou, para que através daquilo que eu me tornei em Cristo Jesus, eu possa seguir em paz com todos. Josué capítulo 3, a partir do verso 6, vai dizer: pela manhã, Josué disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então
Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês, e certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, ferezeus, girgazeus, amorreus, jebuseus de diante de vocês. Vejam, a arca da aliança, que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes levavam a arca da aliança, foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali, até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Eu não sei qual é o teu Jordão que você precisa enfrentar ou está enfrentando. Esse povo ficou sitiado ou acampado em Sitim por muitos anos, esperando uma decisão do líder, esperando uma resposta de Deus para que eles pudessem avançar, para que eles pudessem chegar na terra prometida, que Moisés falou: eu vou tirar vocês desse tempo de escravidão do Egito, nós vamos seguir adiante para um lugar que manda leite e mel. Há promessas de Deus sobre a sua vida. Há promessas de Deus que devem realizar em você, nos seus filhos, na nossa geração. Nós clamamos por isso. Nós estamos entendendo que esse período de isolamento é um período onde nós devemos ficar diante do Senhor, buscando a Tua presença, não para entender os propósitos deles, porque talvez Ele não queira ainda nos revelar. Porque se você parar comigo e dizer o que Deus quer dizer com esse isolamento, eu vou dizer para você: é para você ficar na sua casa quando você pode, quando você não pode, tem que sair. É para você não correr o risco de ficar doente. Agora, exatamente, eu não sei dizer para você o que Deus está tratando, a não ser o quê? Para que obras maiores, coisas maiores se realizem, você precisa ter uma nova vida, um novo tempo de santificação e busca ao Senhor. Queridos, nós vamos entender nesse texto dizendo, quando Josué fala que os sacerdotes vão levantar aquela arca e vão passar diante do Senhor, eu quero dizer nesse terceiro princípio para você o seguinte: Deus precisa estar à frente das suas decisões. Deus precisa estar à frente do teu caminho. Deus precisa estar à frente do teu casamento, do seu relacionamento, dos seus estudos, do seu trabalho, onde quer que você esteja pisando a planta dos pés. E por incrível que pareça, Deus precisa estar à frente da nossa igreja e de todas as igrejas do mundo. Mas como pode isso? A igreja não prega a respeito de Deus? Prega. Mas é necessário que se viva o Deus a que se prega. Santificação, queridos, é abandonar os nossos pensamentos para que aquilo que Deus diz que deve ser aconteça. Nós precisamos seguir em frente com a presença de Deus. Nós não podemos ficar parados. Aquele povo ficou muito tempo parado nas terras de Sitim. Depois acampou-se diante daquele rio Jordão, esperando as águas se abrirem. Mas era necessário que Deus abrisse para que eles pudessem passar. E Deus está fazendo com que nós, cada um de nós, esteja de frente com esse rio. As margens, ou esse rio, ele vai se abrir para que eu e você possa seguir adiante, mas o Senhor precisa estar à frente de cada decisão, de cada atitude, de cada pensamento, de cada coisa que eu e você compartilhamos. Se Jesus é quem dirige a sua vida, é Ele quem abre os caminhos e também os fecha. Por incrível que pareça, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, nós temos que entender. Agora, compreender é mais difícil, entender é saber que essas coisas estão acontecendo, que algumas portas estão sendo fechadas,
mas outras vão se abrir para a honra e glória do nome do Senhor, porque são obras maiores, são promessas do Senhor, são desafios do Senhor, para que eu e você possa contemplar e participar. Não sou eu quem digo, mas a palavra do Senhor. Mas para isso é necessário que venhamos nos santificar. Esse amanhã o Senhor fará maravilhas, pode ser amanhã, segunda-feira, mas para você pode ser um tempo diferente, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu sei que você e eu não vamos viver 1000 anos, mas isso quer dizer que é um determinado tempo para que essas coisas venham acontecer. De que forma é que elas vão acontecer? Quando eu entender que nesse tempo eu preciso mudar algumas coisas na minha vida. Eu gostaria de perguntar, querido e querida, como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento em relação à palavra de Deus que te dá a direção, assim como Deus estava dando a direção a Josué? Quando foi a última vez, com exceção desse culto agora, que você abriu as Escrituras para ler um texto e não deixou aberto no Salmo 91 ou no Salmo 23? Você orou agradecendo pelo alimento que Ele te deu hoje, pela blusa que você está vestindo, pela universidade que você está cursando, pelo trabalho que você tem, porque outros perderam o trabalho, perderam o emprego, não tem uma blusa para vestir. Se é Jesus que dirige a sua vida, é Ele quem abre ou fecha os caminhos, é Ele quem para as circunstâncias, assim como Ele parou as águas, levando o povo a lembrar-se do Velho Testamento, lembrando do Mar Vermelho, com Moisés. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, agora à tarde novamente para ministrar, eu me lembrei de um episódio que eu e a Lu comentamos com alguém por esses dias, de uma situação que ocorreu comigo no Circo da Vida. Eu estava em Curitiba e necessitava buscar toda a estrutura do circo, a Kombi, a estrutura do circo e tudo aquilo que nós tínhamos, o ônibus do circo, e fomos para a Vitória da Conquista buscar. Então nós fomos de avião, mas voltamos. O pastor José Carlos, que está em Venceslau Brás, voltou com o ônibus e o outro motorista, e eu voltei no caminhão com o motorista do caminhão. Porém, no caminhão estava toda a estrutura do circo e a Kombi bem atrás da minha cabeça. E nós seguimos viagem, 2000, não lembro exatamente, 1.500 ou 2.000 quilômetros nesse trajeto. E para economizar, nós fomos cortando pedágio, né? Caminhos difíceis, rota de assalto que descobrimos quando chegamos em Curitiba, quando falamos do trajeto que fizemos. Mas no decorrer da viagem, algumas coisas estranhas foram acontecendo. Uma delas, e em Minas Gerais, no meio do nada, eu vi uma roda de caminhão pulando, ladeira abaixo. E eu comentei com o motorista, e o motorista falou: roda o caminhão. Paramos e o ônibus atrás buzinando. Fomos lá, pegamos aquela roda, colocamos de volta no lugar e seguimos viagem. Chegando em Registro, na cidade de Registro, às 5 horas da manhã, um carro, o Honda Civic, entrou bem na frente do caminhão em que eu estava, junto com o motorista. E houve um acidente. O carro deve ter dado perda, mas o motorista estava inteiro. A Luciana acordou com a ligação que teve, todo mundo ficou bem. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos, é que muitas vezes Deus tem te dado livramentos e você não tem agradecido a Deus. Porque as coisas maiores acontecem porque você está respirando ainda hoje. Você não sofreu dessa enfermidade, não perdeu seu emprego, você tem algumas condições financeiras diferentes dos demais, mas o quão grato, o quão santo você tem buscado ser, agradecendo a Deus por aquilo que Ele tem feito por você. Deus me deu livramentos naquele dia. Já fui assaltado a mão armada, tantas outras coisas que foram acontecendo, em cada uma delas eu sou grato a Deus. Mas se eu tivesse morrido em alguma delas, eu saberia, como sei hoje, com quem eu estaria. Mas a grande questão, você já parou para refletir sobre isso? Porque coisas maiores e santificações maiores fazem a gente refletir sobre como estamos vivendo no nosso lar, fora do nosso lar, onde quer que nós estejamos inseridos. Agora eu pergunto para você: quer viver obras maiores? Amém? Amém. Quer viver as realizações de Deus na sua vida? Quer que Ele abra o Mar Vermelho? Quer que Ele abra o Rio Jordão? Quer que Ele acalme a tempestade?
seja ela física, seja ela da circunstancial, seja ela até emocional. Deus ele pode aquietar essa tempestade. Mas eu quero compartilhar alguns textos com você sobre como essas obras maiores podem acontecer, porque elas vão envolver decisões maiores da sua vida. Elas vão envolver algumas coisas que você e eu precisamos fazer a cada dia e a cada momento. A primeira delas, Atos, capítulo de número 3, o verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e vejam assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu e você precisamos abandonar, rever a cada dia, a cada momento o pecado que nos assola, porque arrependimento é metanoia, mudança de pensamento por consequência de atitude. E quando ele vai falar assim, convertei-vos, ele está falando de trajeto, a forma com que está vivendo, o jeito que está vivendo, o caminho que está seguindo. Precisa haver uma conversão, que é mudança de trajeto. Para quem dirige, você aprende isso na autoescola. Conversão à direita, conversão à esquerda e assim por diante. É diferente do GPS, que todo momento está recalculando rota. Mas, queridos, está na hora da gente parar de recalcular rotas e seguir um único caminho que o Senhor preparou para cada um de nós. Lucas, capítulo 5, verso 31 e 32 vai dizer: E Jesus respondendo disse-lhes: Não necessitam de médicos que são sãos, mas sim aqueles que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Queridos, eu e você nessa noite, nesse processo de santidade, de santificação, somos chamados para levar a cura, para levar a libertação, para levar a restauração, para levar a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos entender e aplicar isso em primeiro lugar na nossa vida. Eu e você somos chamados para levar a cura e não a enfermidade. Que tipo de remédio, que tipo de vacina nós estamos entregando para a vida das pessoas? Um versículo que eu gosto muito agora aqui, Lucas 15, 10 diz o seguinte: Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esse é um versículo que a gente usa bastante em batismo. E há quantos meses a gente está sem batismo aqui? O pastor tem gente para batizar, não estamos podendo fazer. Mas, querido, o que eu quero dizer aqui, assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Não é por um pecador que se batiza, não é por um pecador que se torna membro de uma igreja, mas que se arrepende. Sabe o que isso quer dizer? Provoque festa no céu. Eu e você precisamos provocar festa no céu diariamente, a começar pelos nossos arrependimentos, pela nossa mudança daquilo que somos, fazemos a cada dia e a cada momento, chamados para provocar festa no céu. Assim nós vamos viver obras maiores em nós, através de nós, onde quer que estejamos inseridos. Tiago 4, 7 e 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os corações, senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Querido, se achegue a Deus, porque ele já se achegou até você. Algumas coisas interessantes nesse texto, quando vai falar assim que resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente faz jejum e a gente pensa, e eu já ouvi inclusive, e pensava dessa forma também: se eu fizer jejum, nem o diabo chega perto de mim. A gente vai olhar para Lucas 4, Mateus 4, a tentação de Jesus. Quem é que está lá? Satanás. Depois de 40 dias, Jesus, o Deus encarnado, fazendo jejum de 40 dias. Só bebeu água. Quem dera eu fizer jejum e o Satanás não chega nem perto de mim. Chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Eu por muito tempo andei em duplo ânimo. Hoje eu estou bom, hoje eu não estou. Andava de forma bipolar. Hoje eu estou café, hoje eu estou catocha. Hoje comigo ninguém pode. Mas no dia seguinte eu estou igual o galinho da Angola, estou fraco. Meus irmãos,
Nós somos chamados para se chegar a Deus diariamente, a limpar as mãos e deixar de ter um ânimo duplo, inconstante nos nossos caminhos e viver algo novo do Senhor, através do Senhor. Ele fecha portas, mas Ele abre também. Ele abre as comportas do céu. O diabo foge de quem se sujeita a Deus, de quem resiste a Ele. É preciso se chegar diante dele, diante do Senhor, e assim nós vamos conseguir resistir às obras de Satanás e vencer a cada dia, a cada momento. Há palavras que eu e você gostamos de ouvir sempre, tá? Todos. E se alguém aqui disser que não, eu peço perdão para você, mas desconfie, tá? Todo mundo gosta de ser exaltado. Tem até um grupo de pagode que chama Exalta Samba. Samba exaltado. O que eu quero dizer com isso? Porque Deus promete que vai engrandecer a cada um deles, o povo deles. Deus promete que vai fazer grandes coisas na vida deles. Deus promete que vai nos colocar por cabeça e não por cauda, mas esquecemos de outros textos que estão à frente. Eu creio que Deus vai te engrandecer, que Deus vai abençoar o teu negócio, que Deus vai abençoar a tua família, que Deus vai sustentar você onde quer que você esteja, vai cuidar de tudo e todas as coisas que você vai fazer. Você crê nisso? Diz amém. Amém. Glória a Deus, eu creio nisso. Eu prego sobre isso. Eu creio no agir de Deus, porque a palavra dele está dizendo isso para cada um de nós. E essas palavras nós gostamos de ouvir. O Senhor vai me abençoar. Ele diz isso para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Não é nem se bater nele, não é nem se roubar nele, mas amaldiçoou. Não, Deus vai amaldiçoar, vai pesar a mão sobre ele. Nós gostamos de ficar num pedestal do qual não nos pertence, mas quando nós queremos experimentar essas obras maiores na nossa vida, o Senhor começa a tratar cada um de nós. Deus quer mostrar, queridos, através dessa palavra, de que eu vou engrandecer você, Josué, de que eu vou engrandecer o teu povo. Ele quer mostrar não quem nós somos, Ele quer mostrar quem Deus é em nós. E é isso que Deus quer revelar na sua vida, aonde você está inserido, para as pessoas que estão ao teu redor, quem Deus é na tua vida. Por isso Ele te engrandece, por isso Ele te exalta, e Ele quer começar a fazer isso na sua vida hoje. Creia nisso, tome posse disso. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui já. Eu quero ler do verso 13 ao 17 novamente, e citar algumas coisas. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Rio Jordão. Deus abrirá um caminho para você atravessar. Para você que quer experimentar coisas maiores, obras maiores, há decisões maiores que você precisa tomar. Há mudanças maiores que você precisa tomar dentro de si. O processo de como essas coisas vão acontecer é responsabilidade de Deus. A decisão de que elas venham acontecer é sua. Não importa como você chegou ou como você viveu até um pouco antes de chegar aqui, mas ao sair daqui, as decisões que você toma para que as obras do Senhor se tornem realidade em você, através de você, dos nossos pequenos grupos, da liderança dessa igreja aqui instituída, da nossa igreja que está instituída nessa cidade, para ser luz, para ser sal, requer de nós santificações maiores,
de dobrar os nossos joelhos e investir minutos para você que não tem costume de orar, horas para você que está acostumado a dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Deus vai abrir um novo caminho. Deus vai segurar as águas. Nós vamos declarar essa canção dizendo: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor assentado. Os anjos, os homens, os céus e a terra, as montanhas e mares declaram quem o Senhor é. Mas as pessoas vão ver isso na nossa vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Obras maiores requerem da nossa vida santificações maiores, para que eu possa declarar que Ele é Senhor e Rei da minha vida, da minha história, do meu casamento, do meu ministério, da minha igreja, do meu trabalho, dos meus estudos. Se você conhece essa canção, de olhos fechados, declare ela, dizendo que Tu és Senhor e Rei, governa sobre tudo. Convido vocês a colocar de pé, a declarar essa canção. Ele é santo, Ele está aqui. Você vai declarar que Ele é Senhor e Rei da sua vida, da tua história, querendo experimentar algo novo no Senhor, obras maiores em você, através de você, do seu empreendimento, dos seus estudos. Declare isso, dizendo: reina na minha vida, na minha história, naquilo que eu sou. O Jordão que eu tenho, o Senhor sabe qual é. Que o Senhor abra as comportas necessárias, que o Senhor feche aquilo que é necessário, e eu comece a contemplar algo novo do Senhor e através do Senhor, acima de todos e acima de tudo. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, o plano dos menores, declaro quem Tu és.
Senhor, Eu quero orar por você, quero orar pela tua casa, quero orar pela tua família, pelos teus empreendimentos. Não se importa com quem está aqui nessa noite, fique de olhos fechados apenas. Se você entendeu que essa palavra é que o Senhor quer realizar grandes coisas na sua vida, mas é necessário que você experimente coisas novas do Senhor também através do Senhor. Eu gostaria apenas que você levantasse a sua mão para que eu pudesse entender que você, glória a Deus, que você entendeu o que o Senhor quer tratar contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado, glórias ao Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja e agradecido o nome do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, a tua igreja está aqui. Eu peço por eles, para que através deles o impossível do Senhor aconteça. Há um Jordão que nos impede, algumas vezes, de contemplar o teu sobrenatural. Mas à frente existe Jericó, com uma muralha forte, tentando nos afastar dos planos e propósitos do Senhor. Mas a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso quer dizer que a igreja segue adiante, segue firme e constante, declarando que Jesus é Senhor e que Ele é o autor e consumador da nossa fé, que nós devemos buscar a santidade, a santificação, seguir em paz com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Que haja liberação de perdão do nosso coração, raízes de amarguras que estão profundas dentro de nós. Clamamos que o Senhor arranque, para que haja um mover, haja um liberar na esfera espiritual, permitindo que as grandes obras, as grandes realizações do Senhor façam parte da nossa história, façam parte de cada família que aqui está, façam parte da tua igreja estabelecida nessa cidade. É o teu nome que nós declaramos que é santo, que é poderoso, que é justo, que é fiel, que é o nome de Jesus, e que podemos ser acessados de parte da terra, e nenhum nome é semelhante a Jesus. As portas do inferno estão
prevalecer enquanto igreja do Senhor, meu Pai, em nome de Cristo Jesus. Visita cada lar, cada família, cada ministério, cada pequeno grupo, a igreja do Senhor estabelecida, para que aquilo que o Senhor começou se complete até o dia de Cristo Jesus, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Pai querido, eu peço pelos teus filhos, pela semana que eles têm adiante. O amanhã pertence ao Senhor, mas hoje o Senhor revelou uma palavra que vai liberar o agir do Senhor. É promessa do Senhor, para que o Senhor faça maravilhas neles e através deles. Eles entenderam a tua palavra, um tempo de recomeço, um tempo de obras maiores. Por eles eu peço, por cada lar, por cada família dessa igreja, aqueles que não puderam vir, Pai, em nome de Jesus, por conta de estar fazendo parte do grupo de risco, que o Senhor visite, guarde, livre, que o Senhor traga essa vacina trazendo a cura, mas a vacina do pecado o Senhor já trouxe. O seu nome é Jesus. Ele está aqui. Dá uma semana abençoada a cada um deles e que eles possam testemunhar grandes coisas feitas do Senhor por nós, e por isso nos alegramos, Deus, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Quero apenas lembrar dos irmãos a respeito da irmã Rosnei, do irmão Ariel. O irmão Ariel hoje está nos braços do Pai, contemplando a santidade do Senhor. Então o velório está acontecendo no Santana? Luto Santana. E amanhã nós estaremos oficialmente entregando ao pó novamente para onde ele retornará, mas ele já está com o Senhor. Orem pela vida da irmã Rosnei, mandem uma mensagem, ligue para ela, ajudem ela nesse momento de dor que nós ainda não estamos enfrentando ou já enfrentou isso, sabe como é. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.